Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre uma das grandes feridas da sociedade. Já temos abordado muitas delas, mas eu gostaria de falar sobre a identidade e a imoralidade. Nós vamos entender os terríveis efeitos da imoralidade no sentido de corromper, de destruir a nossa identidade. E nós vamos estudar então uma família, o caso Judá e Tamar. Judá, um dos grandes patriarcas de Israel. A história dessa família é uma das histórias que mais se contextualizam com essa presente geração. A ferida da imoralidade. O estrago que a imoralidade tem causado na vida de tantas pessoas. Eu acredito que o principal elemento da personalidade de um indivíduo é a sua identidade. E nós podemos definir a identidade como sendo este conhecimento da verdade divina acerca de nós mesmos nas diversas áreas e condições da existência. Na mesma proporção que nós perdemos contato com a nossa identidade, nós também vamos fracassar em desempenhar as nossas habilidades, os nossos dons, e certamente isso vai acabar aleijando o nosso destino. Pessoas que foram traumatizadas na sua identidade, estão bloqueadas na sua vocação, e isso vai afetar negativamente todo o seu destino. Por isso que é tão fundamental nós sabermos quem somos espiritualmente e também vocacionalmente. Quando você entende, tem essa revelação de quem você é em Deus, espiritualmente e vocacionalmente, isso nos lança numa dinâmica de fé e obras que realmente extrapola as impossibilidades. Quando nós podemos nos relacionar de uma maneira livre com aquela pessoa que Deus criou para que sejamos, realmente nós vamos ver o fluir do Senhor nas nossas vidas. É por isso que Satanás, estrategicamente, tem um objetivo direto de traumatizar a nossa identidade. O conhecimento de Deus está profundamente ligado com essa revelação da nossa identidade. Nós só podemos saber quem nós somos, sabendo também quem Deus é. Conhecendo a Deus na plenitude do seu caráter, dos seus valores, dos seus princípios. Então isso são revelações simultâneas, paralelas. Você só irá saber quem você é de fato, descobrindo quem Deus é. Eu acho muito interessante, ali no capítulo 16 de Mateus, Jesus havia enviado os discípulos por um tempo prático de missões. Depois ele reuniu com esses discípulos, fazendo um balanço de tudo aquilo que eles haviam vivenciado. E Jesus começa a fazer então algumas indagações. E primeiramente ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer, uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E eles começaram a falar o que as pessoas estavam falando acerca de Jesus. Então vem a segunda pergunta, quando Jesus de uma maneira muito específica fala assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? E é neste momento então que Pedro se levanta, impulsionado por Deus, pelo Pai, e ele responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro surpreendentemente tem uma revelação do Pai acerca de quem Jesus era. E aquilo realmente deixou Jesus empolgado, feliz. E Jesus então responde para Pedro dizendo assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus.
E assim como Pedro teve uma revelação do Pai sobre Jesus, Jesus agora devolve para Pedro uma revelação sobre ele mesmo, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Pedro entendeu, pela própria boca de Jesus, quem ele era no corpo de Cristo. Que ele era uma pedra viva no fundamento apostólico da igreja. Veja bem que a partir do momento que Pedro teve uma revelação do Pai acerca de Jesus, Jesus devolveu para Pedro uma revelação sobre ele mesmo. O que eu quero dizer, que quando nós começamos através do Messias, Jesus, Deus vai começar a nos revelar quem nós somos no plano dele, na edificação do seu propósito eterno. São revelações simultâneas. E Jesus deixou muito claro isso, quando ele fala isso para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, Pedro, que você teve de quem eu sou, é que a minha igreja é edificada. A igreja do Senhor Jesus é construída, é edificada sobre a revelação que nós temos de Deus através de Jesus. Ela avança através do poder da revelação, e isso então vai destrancando a nossa identidade. E isso então viabiliza uma autoridade legítima. Você realmente vai ser um canal da autoridade de Deus, e isso vai acontecer de uma forma muito confortável, porque você sabe quem você é. Agora, por que Satanás tem um interesse tão grande em destruir a nossa identidade? Exatamente porque ele sabe que quando ele consegue abalar estes alicerces da identidade em relação a qualquer indivíduo, as pessoas começam não mais do que andar em círculos em relação àquilo que é o propósito maior da vida, o propósito maior da existência. Pessoas que não estão se relacionando sadiamente com as verdades de Deus acerca delas mesmas, essas pessoas começam a se tornar inofensivas, perdidas, sem direção, sem eficiência, sem objetividade na vida. E é importante entendermos que a maior arma de Satanás para afetar, para destruir a identidade de quem quer que seja, é a imoralidade. A imoralidade é um dos pecados que mais afetam a identidade de uma pessoa. Ela tem o poder de destruir a alma. Provérbios 6, versos 32 e 33, a Bíblia fala assim: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Veja bem o que esse texto diz: destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca apagará. Irmãos, esse é um texto muito forte. E nesse texto nós começamos realmente a entender o poder destrutivo da imoralidade em relação à personalidade, à identidade de um indivíduo. Então a imoralidade acarreta um estado perpétuo de vergonha espiritual, que esmaga a consciência, destrói a autoridade, corrompe a influência. O que está em pauta é exatamente o processo sinistro de perverter, de adoecer a personalidade. Qualificamos de sinistro porque ao mesmo tempo que a imoralidade impõe um processo destrutivo, esse processo é também atrativo e acumulativo. Muitas pessoas acabam se viciando na imoralidade. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo
clamor de uma pessoa que me procurou, pessoa que estava dentro de uma agência missionária. E esse irmão muito querido, lutando realmente com aquelas amarras, todas aquelas influências terríveis do homossexualismo que ele vinha trazendo na sua vida. E ele resumiu realmente todo o seu conflito, dizendo assim: pastor, daqui para cima eu me sinto homem, daqui para baixo eu me sinto mulher. E eu comecei a entender assim a dor dessa pessoa, o conflito, o nó cego que estava na sua identidade, na sua personalidade. Irmãos, quando uma pessoa nem sabe mais a que sexo pertence, como que essa pessoa vai saber realmente, vai se sentir bem em relação a outros aspectos da sua vida e da sua existência? Nesse caso aqui nós sabemos que essa é a primeira pergunta da vida, a pergunta mais fundamental da vida de uma pessoa: qual é o sexo? Aqui nós podemos entender, irmãos, o poder destrutivo da imoralidade na personalidade humana. É também muito comum, quando a gente está aconselhando pessoas, nós nos depararmos com alguns que sofreram um tipo de pré-programação nas suas personalidades. Isso normalmente acontece através de uma manipulação maligna da identidade. Satanás deseja criar e causar uma blasfêmia em relação à identidade das pessoas. Tantas pessoas desde cedo realmente foram perseguidas por ardis do espírito de sensualidade, é promover esses nomes de blasfêmia. Em Apocalipse 17, 3 e 5, isso fica claro. A Bíblia fala assim: viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Veja bem que quando a Bíblia fala dessa besta, lógico, essa besta na verdade não é uma pessoa, é um sistema envolvendo reinos, governos, e a marca desse sistema é que ele é um sistema de nomes de blasfêmia. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É da identidade deste espírito adulterar a identidade das pessoas, blasfemar da obra-prima de Deus. Muitas pessoas são induzidas estrategicamente a crer nesses nomes de blasfêmia. Muitos se agarram a isso como que fatalisticamente e não conseguem se desvencilhar. É interessante que essa palavra blasfemar no original significa adulterar o caráter, caluniar. E muitas vezes isso acontece através de situações traumáticas, onde as pessoas vão recebendo fortes cargas de rejeição, profecias demoníacas, apelidos ferinos, malignos, muitas vezes veiculados até mesmo por pais e autoridades. Interessante quantas pessoas que acabaram seguindo o curso da perversão sexual, muitos homossexuais, prostitutas, lésbicas, nada mais são do que o resultado dessa programação maligna, onde essas pessoas motivadas por abusos, por situações traumáticas, creram e adotaram esses nomes de blasfêmias para si mesmos. Às vezes, desde pequeno, alguém botou um apelido ferino. Desde pequeno, aquela pessoa era agredida de uma forma terrível em relação a alguma tendência que ela parecia ter, ou muitas vezes sem motivo até. As pessoas simplesmente rotulam, estigmatizam aquela pessoa como se ela fosse um homossexual, e de repente isso vai produzindo uma ferida, uma rotina de perseguição, e daqui a pouco as pessoas se veem realmente totalmente acorrentadas por essas amarras. Eu acredito que muitas pessoas estão prostradas nesse tipo de situação. Pessoas que se sentem literalmente agredidas, saqueadas na sua identidade, esvaziadas, fracassadas,
como resultado de uma vida centralizada no abuso, na perversão e na imoralidade. Então eu gostaria de compartilhar sobre esse drama de Judá. E eu gostaria de analisar tudo aquilo que Judá passou, para que possamos aprender com os seus fracassos e principalmente com o processo pelo qual ele se tornou um grande homem de Deus, sendo aquele que perpetuou a linhagem messiânica. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, um texto um pouco longo, Gênesis 37, verso 31, e nós vamos ler até Gênesis 38, versículo 26. Vamos caminhar sobre essas águas, você pode ir acompanhando. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conheça agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, chamou o seu nome Onã. Continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do seu irmão, casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. Era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do seu pai, até que Selá meu filho seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, ficou-se na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, ele e Ira, seu amigo adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timna a tosquear as suas ovelhas. Tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu, disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor, que garantia é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o seu véu, vestiu os vestidos da sua viuvez,
E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que esteve no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não a achastes. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou e está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Essa é uma história muito forte. E aqui nós entendemos como que a imoralidade destruiu essa família. Como que os 2 filhos de Judá literalmente foram mortos por causa da imoralidade. Sucintamente, esse texto nos mostra como Judá foi saqueado, foi roubado pelo espírito de sensualidade. Você se lembra? O que a prostituta, o que o espírito da prostituição exigiu de Judá como garantia? O selo, o cordão e o cajado. E estes elementos são os elementos que representam a identidade de uma pessoa, é o que nós vamos estudar. Ele perdeu a sua identidade, simbolizadas por esse selo, esse anel, o cordão, ou o lenço e também o cajado. Onde ele chega no extremo de se prostituir com a própria nora, sem saber que era ela. Realmente o fundo do poço. Eu gostaria de começar estudando aqui, primeiro, a decadência de Judá. A rota da decadência. E eu creio que estudando a decadência de Judá, nós podemos abortar realmente muito sofrimento, muitas tragédias que Satanás quer nos induzir. Espiritualmente falando, toda queda envolve um processo. Ninguém cai abruptamente. Há sempre aquela famosa escadinha da queda. Nós vamos descendo, degrau após degrau. E eu gostaria de analisar esse processo passo a passo na vida de Judá. O primeiro aspecto aqui, que marca a decadência de Judá, é quando ele foge da sua família. E na verdade foi um episódio muito complicado. Quando a Bíblia fala assim: aconteceu por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. Há uma ruptura entre Judá e a sua família. Agora, havia um contexto muito importante. Quando a Bíblia fala por este tempo, é exatamente por aquele tempo em relação ao que eles tinham feito com José. Seus irmãos, Judá simplesmente intentaram contra a vida de José, irmão caçula, porque invejavam o irmão, e no fim da história, ao invés de matar José, eles resolveram vendê-lo. Para acobertar a situação, tiveram que mentir ao pai, simulando a morte de José. Conseguiram provas falsas. Então eles pegaram aquela capa de José, aquela capa de muitas cores, rasgaram, tingiram com o sangue de um cabrito, e chegaram: pai, será que essa é a capa do seu filho? Quando Jacó viu aquela capa, ele a reconheceu imediatamente. E ele então, em desespero, falou: uma besta fera comeu meu filho. A mentira acerca da morte de José, na verdade, quase matou Jacó. Aquilo triturou, esmagou profundamente o seu coração. Criou um clima de velório, de morte. Jacó perdeu o sabor pela vida. Judá
vivenciando todo aquele contexto, sua consciência não tolerava a própria covardia, a hipocrisia dos irmãos, a dor do próprio pai, a cena de um falso velório. É exatamente quando a Bíblia diz assim: por este tempo, ele não suporta mais aquele ambiente de trevas, de mentira. Por este tempo, ele decide fugir em face do trauma que aquela situação representava. Então as trevas, ou seja, essa escolha de sonegar a verdade, destruiu a sua comunhão com a família. Ele ignorava que ainda teria que voltar nesse ponto, resolver tudo, encarar a verdade publicamente, olhar dentro dos olhos de José e de Jacó, independentemente do quão longe tentasse fugir, ao invés de enfrentar a situação, dizer a verdade, tentar resgatar o irmão, ele simplesmente foge. E esse é um ambiente predileto para o diabo levantar suas fortalezas. Fugir da verdade, a princípio, pode parecer o melhor caminho, o caminho mais fácil. Só que essa é a pior escolha, é o caminho mais longo. Porque quando você começa a fugir da verdade, você começa a se afastar do propósito de Deus. Você começa a se afastar do próprio Deus, tomando a direção do inferno. É assim que muitos de nós, literalmente, construímos, fazemos a nossa cama no inferno. Quando Judá se apartou dos seus irmãos, quando ele rompeu da família, fugindo daquela situação traumática, ele não só estava se afastando da solução do seu problema com José e com Jacó, o pai, mas esse foi o primeiro passo para ele se afastar da sua identidade. No fundo, estava fugindo não apenas da sua consciência, mas ele estava se afastando de quem ele fora criado para ser em Deus. Normalmente, quem foge da dor busca alívio. E muitas vezes aqui que entra aqueles paliativos de Satanás, essas oportunidades onde Satanás se aproveita da fragilidade e aí ele seduz e escraviza as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui no segundo degrau da sua queda, quando ele entra num relacionamento baseado em imoralidade e julgo desigual. Gênesis 38:2, a Bíblia fala que Judá se ajuntou com uma mulher cananeia. Fala assim: viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era sua, achou que era dele mesmo, tomou-a e entrou a ela. O cara é rápido no gatilho, né? Ele viu, tomou e entrou a ela. Em Gênesis 28:1, Isaac chamou a Jacó, abençoou, ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Julgo desigual, não. Então, dominado pela urgência de encontrar conforto para tantos conflitos que latejavam na sua alma, Judá se refugia num relacionamento que também acarretava uma situação de julgo desigual, imoralidade. Malaquias fala assim: Judá foi desleal. Malaquias 2:11. Abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Ele entra num relacionamento que ele não deveria ter entrado, já vulnerável, por causa de todo aquele trauma, aquela mentira, a sua consciência pesada. Ele começou a fugir realmente dessa realidade, e agora ele está fazendo uma ponte entre toda aquela dor, toda aquela mentira e a imoralidade, o julgo desigual. É muito importante que nós sempre enfatizarmos essa questão do julgo desigual. É você tentar uma aliança com uma pessoa que não tem os mesmos valores, o mesmo Deus que você tem. E hoje esse tem sido um problema muito sério na igreja. Inseguras,
que na primeira oportunidade são embaladas pelos seus sentimentos desequilibrados, que nunca passaram pelo altar de Deus e acabam caindo nas garras do jugo desigual. Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim: mas pastor, que problema que tem eu me casar com aquela pessoa? Ela não é crente ainda. Eu vou ganhá-la para Jesus. Veja bem que aí a pessoa usa tudo quanto é argumento. Só que muitas vezes a pessoa esquece que ela está quebrando um princípio. Ao invés de ganhar a pessoa para Jesus, ela está sendo ganhada. Está sendo ganhada para o mundo. Fala assim: olha, querido, talvez você não vê muito problema. Eu só vejo uma coisa que realmente é séria. Vai ser o problema do seu sogro. Quem vai ser o seu sogro? Porque a Bíblia fala aqui que Judá foi desleal, cometeu abominação em Israel, se casando com a filha de um Deus estranho. Quando você se casa com uma pessoa que não tem o mesmo Deus que você tem, espiritualmente falando, quem será o seu sogro? Se você é filho de Deus e aquela pessoa não é filha de Deus, ela é filha de quem? De algum Deus estranho. Quem vai ser o seu sogro? Esse Deus estranho. Então, quando você chega diante do altar para casar, quem que está sendo testemunha ali também? Esse Deus estranho. Aí quando chega já na lua de mel, de repente ele vai lá bater na porta, começam aquelas pressões, aquelas decepções, e você percebe que é Satanás atacando. Aí você se levanta como crente, né? Para fora, Satanás! Satanás fala: para fora nada, rapaz, você casou com a minha filha, vai arredando. E aí vai comer o pão que o sogro amassou. Jugo desigual, imoralidade. Nós percebemos o desequilíbrio espiritual de Judá através dos seus impulsos sentimentais indomáveis. A famosa escadinha da queda está presente quase que simultaneamente no único verso do texto. Viu, tomou-a e entrou ela. Uma pessoa ferida, cheia de culpa, decepcionada, fugitiva, se precipita a estabelecer o que seria a sua família. Queridos, os resultados foram devastadores. O mesmo espírito de sensualidade que já vinha prevalecendo sobre Judá traça uma trilha de morte para os seus dois filhos. Seu primogênito, a Bíblia fala que ele chegou a um ponto que ele assumiu a forma do mal. É o que está no original. Que o Senhor o matou. Para Deus matar uma pessoa, Deus é muito misericordioso, queridos. Às vezes eu falo assim: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha explodido esse mundo há muito tempo. Mas Deus é tolerante, é paciente, é amoroso. Mas o que levou esse rapaz a assumir a forma do mal? Imoralidade. Depois veio o irmão dele, Onã, motivado pelo abuso e perversão sexual, dentro dessa responsabilidade de suscitar descendência ao seu irmão. Na verdade, ele se transforma num tarado, e Deus o mata também. Irmãos, olha o que tem de tarado dentro da igreja hoje. É um negócio sério. Quando você começa a ouvir as coisas que eu ouço, mas a Bíblia fala que o Senhor o matou. Pouco tempo depois, sua esposa também morre. Essa que ele casou, essa cananeia. E Judá agora se resume num homem viúvo e desfilhado. Só sobrou o Selá. Olha a trilha de morte que esse espírito de imoralidade trouxe na família de Judá. Aí vem um terceiro ponto, essa defraudação. Ele engana sua nora. Lá no verso 26 de Gênesis 38, é interessante que ali Judá, ele declara isso, dizendo: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. Na verdade, essa mulher, Tamar, ela era na realidade uma extensão do arraso que esse espírito de sensualidade vinha realizando na casa de Judá. Primeiramente, ela foi casada com alguém terrivelmente mau, esse
Imagina o que essa mulher não sofreu com esse homem. Se torna viúva, é enganada e abusada sexualmente por Onã, e agora é esquecida por Judá. Nós temos aqui a figura de uma mulher frustrada, ferida. A cada dia, Tamar percebia sua esperança se transformar em desesperança. A maior maldição para uma pessoa naquela época era morrer sem deixar um descendente. E a Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece, adoece o coração. Essa promessa feita por Judá de que Selá, quando crescesse, a ela uma descendência, essa promessa aí de Selá, sei lá, né? Foi esquecida, caducou. Então ela tinha que conviver com a vergonha, com a maldição de ser uma mulher sem filhos, sem posteridade. E essa ferida foi crescendo. E ela resolve então dar uma lição no seu sogro. E mais uma vez, a estratégia de fazer justiça com as próprias mãos foi através da imoralidade. E aí vem o quarto ponto, que é a prostituição. Quando Judá novamente tenta alívio na imoralidade, é saqueado. É quando ele não consegue perceber que aquela prostituta era, na verdade, a sua nora. Veja bem a feitiçaria que está na imoralidade. Ele não conseguiu perceber que era a própria nora. Judá é surpreendido pelos seus pecados. Tamar, inspirada pela sua ferida, não tendo mais nada a perder, simplesmente apela, trama um ato de prostituição com Judá, mesmo sabendo que aquilo poderia custar o quê? A sua vida. O que acontecia com uma mulher que adulterava? Era queimada, mas ela ainda assim se expõe. E nós percebemos realmente Judá, um homem viúvo, sem filhos, a expressão realmente de uma pessoa totalmente quebrada, arrebentada, agora abraçando abertamente a prostituição, se vendendo para o espírito de prostituição. E é aqui, quando sem perceber, ele empenhou a sua identidade. Nesse ato de prostituição, ele foi despojado. Quando tentou reaver aqueles objetos, simplesmente não conseguiu achar mais a suposta prostituta. Era como se realmente Deus estivesse falando com ele: você perdeu a sua identidade. A identidade saqueada. Judá perdeu 3 coisas quando ele se prostituiu: o selo, ou o anel de selar, o cordão e o cajado. São símbolos da identidade que foram levados pela... Quem levou essas coisas? A prostituta, o espírito de prostituição e imoralidade. Primeira coisa que ele perdeu foi isso, o selo, a identidade espiritual. Na verdade, esse selo era um anel com o brasão da família. Esse anel com o brasão da família era a maneira pela qual a pessoa autenticava a sua assinatura num documento. Era carregado como sendo um tipo de documento de identidade. Então, através daquele anel, Judá podia desfrutar de toda a herança da família. Ele era filho, ele tinha aquele anel. Ele era o herdeiro de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tinha aquele anel que espiritualmente dava a ele esta posição de autoridade. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele podia se referenciar em relação às promessas de Deus através daquele anel. Sua identidade. Ele conhecia suas raízes e as verdades de Deus, as verdades da boca de Deus para a vida dele, através daquele anel. O selo é uma simbologia da nossa identidade espiritual. E nós sabemos, irmãos, que o principal aspecto da identidade é a nossa filiação. Esse relacionamento com a família, com a linhagem.
esse anel foi levado. Numa das maiores provas que Jesus passou, depois de ter sido batizado ali no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia fala que os céus se rasgaram, o Espírito Santo na forma corpórea de pomba desceu sobre o Senhor Jesus, uma voz bradou dos céus dizendo: este é o meu Filho amado em quem se compraz a minha alma. E depois desse episódio, a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás. E você se lembra qual foi a primeira tentação? Satanás, quando Jesus tem fome, ele se achega e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual havia sido a última declaração do pai para o filho? Tu és o meu filho. E o que Satanás fala para Jesus? Se tu és o filho. Você está entendendo que é um ataque contra a identidade? Quantas pessoas hoje estão tentando transformar pedra em pão, tentando fazer milagre, ativismo ministerial, para tentar provar o que é e até o que não é? São pessoas que estão em conflito com a identidade. Mas Jesus falou: olha, Satanás, eu fico com a palavra do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o Pai disse: tu és o meu Filho amado em quem se compraz identidade, o anel. Jesus nunca negociou esse anel. Ele perdeu o cordão. E o cordão é uma tipologia da identidade fraternal. E eu gostaria que você pudesse realmente discernir a importância desse aspecto da nossa identidade. Esse cordão ou lenço é o que nós chamamos de identidade fraternal. Estabelece o perfil dos nossos relacionamentos. É a capacidade moral de construir relacionamentos vitoriosos. Está ligado às nossas atitudes, motivações, aos nossos princípios. É interessante que esse cordão ou lenço, ele servia para pendurar esse anel. Já viu aquelas pessoas que têm uma correntinha com aliança? E isso mostra que essas identidades estão ligadas. Que os princípios que nós usamos para reger os nossos relacionamentos têm muito a ver com quem somos espiritualmente em Deus. Essas identidades estão profundamente ligadas. Não é difícil constatar como Judá foi saqueado nessa área de relacionamentos, a começar de vender José para os ismaelitas, mentir para o pai, abandonar a sua família, praticar o jugo desigual, perder os filhos, perder a mulher, e agora prostituir-se com a própria nora. Ele foi roubado na sua personalidade, da capacidade moral e emocional de estabelecer relacionamentos onde ele e os outros pudessem se realizar na vontade de Deus. Ele vinha deixando um rastro de destruição após destruição em todos os seus relacionamentos. Morte, dor, abandono e destruição. Quem que levou esse lenço? A prostituta. Quem levou o anel? A prostituta. E ele perdeu o cajado. A identidade ministerial. O cajado é um símbolo do ministério da palavra de Deus em nós. Tipifica o chamado, a visão de Deus para as nossas vidas. Então o cajado é um símbolo da capacitação divina para vivermos de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. É você realmente fluir na sua vocação. O cajado é um símbolo não apenas do fazer ministerial, mas do ser ministerial. É quando você está granjeando as habilidades que Deus te deu, não aqueles não te deu. Entende? Irmãos, veja bem, isso aqui é muito importante. Moralmente falando, é lógico, nós temos que nos fortalecer naquilo que nós somos fracos.
Mas ministerialmente falando, nós temos que nos tornar mais fortes naquilo que somos fortes. Nós temos que granjear o dom que o Senhor nos deu, não aquilo que Ele não nos deu. Não queira ser algo que Deus não te chamou para ser, ministerialmente. Por isso, queridos, olha, não busque posição, não fique lutando por posição na igreja, por títulos. Busque o seu dom, busque caráter. O seu dom em serviço do corpo, no tempo certo, vai construir a posição adequada para você. Cajado. Esse é um dos maiores segredos da unção. Reside nesta identidade ministerial. Um encontro com a nossa identidade ministerial. E nesse ponto, a vida ministerial de Judá é retratada na figura de alguém totalmente deslocado, perdido, sem expectativas nenhuma em relação aos planos de Deus. Judá estava afastado de casa, agora sem família, tentando cuidar do único filho que lhe sobrara, envolvido com prostituição, pessoa totalmente sem nenhuma perspectiva ministerial. Ele perdeu essas três coisas quando ele se prostituiu. O espírito de imoralidade saqueou Judá, levando a sua identidade espiritual, a sua identidade fraternal e o seu cajado, a sua identidade ministerial. Então eu quero falar sobre a identidade recuperada. Uma das facetas mais tremendas do poder de Deus é que sempre existe uma possibilidade de redenção. O plano de Deus tem uma dinâmica sobrenatural de prover novas oportunidades. Eu sempre digo assim, que Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. De repente você saiu do plano, você se embrenhou por caminhos que você não deveria ter se embrenhado. Mas eu quero te dizer, isso não é o final. Deus continua tendo um plano para a sua vida. Deus tem um plano para aqueles que saem do plano. Misericórdia. O nosso Deus é cheio de misericórdia. Por isso, que se você se identifica com Judá, que ao se refugiar na imoralidade foi despojado, foi quebrado, traumatizado na sua identidade, vivendo sem convicção de propósito, divagando em tantas indefinições, deixando um rastro de morte, um rastro de relacionamentos destruídos, saiba que Deus tem um plano de recuperação para você. Existe ao nosso dispor uma provisão de autoridade que vem do sacrifício de Jesus, suficiente para restituir tudo que cedemos para o inimigo. Agora presta atenção. Obviamente, isso exige um preço de muito quebrantamento espiritual e obediência da nossa parte. E eu gostaria de compartilhar, para a gente fechar o nosso assunto, algumas promessas, alguns princípios que promovem a redenção da nossa identidade. O resgate dessa identidade que foi saqueada pelo espírito da imoralidade. Eu quero falar então como resgatar estes três elementos da nossa identidade. Primeiro, o anel de selar. Nós vamos falar sobre princípios de arrependimento. Depois, como resgatar esse cordão ou lenço, princípios de quebrantamento. E como resgatar o cajado, princípios de restituição. Então, o primeiro ponto é esse, o anel de selar. A grande chave para recuperar esse anel, esse selo, retomando o referencial da nossa identidade em Deus, é um profundo arrependimento. Veja bem o que Jesus fala para uma das igrejas de Apocalipse, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,17.
Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então Jesus, ele quer redimir a sua identidade. Uma pedra branca com um novo nome escrito. Uma revelação profética de quem somos em Deus. Foi essa pedra branca que Jesus deu para Pedro, dizendo: tu és pedra, você é alicerce apostólico da igreja que está sendo levantada. Nós temos aqui no contexto a igreja de Pérgamo, uma igreja que, apesar de possuir muitas virtudes, caiu terrivelmente nas garras da sensualidade. Vocês se lembram o que havia lá na igreja de Pérgamo, que Jesus confrontou? Ele fala sobre aquelas pessoas que estavam sendo induzidas pela doutrina de Balaão. Agora, o que é a doutrina de Balaão? A Bíblia nos conta essa história de Balaão. É uma história muito interessante. Inclusive, o próprio Balaão, ele chegou no momento que ele profetizou dizendo assim: contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. Porque Balaque estava aliciando ele para fazer esse tipo de feitiçaria. Agora deixa eu te perguntar, valeu ou não valeu encantamento contra Israel? Balaque conseguiu o seu intento através de Balaão ou não? Tem certeza que não? Pois, queridos, eu tenho que dizer que valeu o encantamento. Sabe o que aconteceu? Balaque enviou seus servos para seduzir Balaão. E Balaão falou: não, eu não posso ir porque Deus falou para mim não ir. Só que o Balaque foi aumentando a oferta, aquilo foi seduzindo Balaão. Ele foi insistindo com Deus, e Deus falou: Balaão, já te falei para você não ir. Deus, mas olha a oferta que ele está dando. E chegou num ponto que Deus falou com ele: então vai, bobo, vai lá, só tem um anjo ali para cortar sua cabeça fora. E se não fosse por causa da mula, que se esquivou da espadada do anjo, o cara tinha ficado sem a cabeça. E realmente ele foi lá profetizar contra o povo de Israel, e na hora que ele ia profetizar uma maldição, ele falava a bênção. Não tinha jeito. Deus trocava as palavras na boca dele, falou: olha, não tem como dizer outra coisa. Só que a Bíblia fala que Balaão deixou um conselho muito sutil para Balaque. E este conselho de Balaão foi algo que deu tão certo. Um conselho que veio do inferno, foi algo que deu tão certo, que aqui se transformou uma doutrina. Jesus já não está falando do conselho de Balaão, mas da doutrina de Balaão. Uma incitação à imoralidade. Na versão atualizada, Balaão dissesse assim: Balaque, não tem como amaldiçoar esse povo usando a boca, mas faz algo. Faz uma festa de arromba, pega as gatinhas de Moabe, faz uma festa lá no arraial dos filhos de Israel. Seduz eles assim, com a imoralidade. Veja bem que Moabe era filho de Ló com a sua filha. Nós estamos falando já de perversão sexual. E o que a Bíblia fala é que todas aquelas moças de Moabe, mulheres de Moabe, foram até o arraial dos filhos de Israel, seduziram os filhos de Israel, e de repente a praga veio sobre aquele arraial, de tal forma que a Bíblia fala: num só dia morreram 24.000 homens. Até que Finéias, cheio do zelo do Espírito Santo, pegou a sua lança e traspassou um dos líderes de Israel, tendo uma relação sexual com a moabita. Matou os dois. Muitos líderes foram enforcados. Israel foi vencido por um exército de mulheres. Foi isso que aconteceu.
foram fascinados, enfeitiçados, encantados pelo poder da sensualidade. Valeu ou não valeu o encantamento? Ao estrago que foi feito. Sensualidade. Era essa doutrina que estava entrando lá na igreja de Pérgamo. E Jesus confronta esse espírito de imoralidade, de sensualidade na igreja. E ele chama aquela igreja a um arrependimento. Um arrependimento, uma mudança de mentalidade. É interessante que essa pedra branca, era primeiramente usada como um voto em benefício de um réu nos júris, ou seja, uma afirmativa da nossa absolvição, expressando o fato de que fomos perdoados em Cristo, a partir de um arrependimento profundo e verdadeiro. Então, quando os jurados iam votar e dizer se o réu era culpado ou inocente, tinha a pedra branca e a pedra escura. A pedra branca era um voto de absolvição. E quando existe um arrependimento profundo, Jesus vai nos dar o voto de absolvição, pelo arrependimento. Essa pedra também era na antiguidade usada como documento de um escravo liberto. Então havia ali um alvará de liberdade, explicando que não apenas fomos perdoados, mas libertos do poder do pecado. E por fim, essa pedra tinha uma revelação pessoal, um novo nome, a maneira como Deus nos conhece e nos chama, uma identidade divina, que vem exatamente confrontar a identidade que Satanás tentou forjar nas nossas vidas. É muito interessante porque foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. As histórias se casam. Quando Jesus fala que aquele filho pródigo desperdiçou toda a sua fazenda vivendo dissolutamente, essa palavra dissolutamente no original descreve uma vida devassa, promíscua e libertina. Esse rapaz, assim como Judá, perdeu a sua identidade numa vida entregue à imoralidade. Mas quando ele se arrepende, a Bíblia fala assim, que ele caiu em si. E ele falou, eu vou mudar. Eu não vou ser mais essa pessoa. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Nem que eu seja um trabalhador, mas eu volto para a casa do meu pai. Irmãos, e isso é o arrependimento. Mudança de mentalidade, direção, propósito. É quando dentro de você, com todas as suas forças, você decide, isso que eu fazia, este pecado que eu fazia, a partir de hoje, eu não faço mais. Nem que tenha que suar sangue, mas não faço. Quando você toma esta decisão de mudar dentro de você, é aí que o pecado vai se ajoelhar debaixo do poder do Espírito Santo. Não é você que vai deixar o pecado é que vai sair correndo de você. Arrependimento é mudança. Quando esse filho pródigo faz essa decisão, e quando ele chega em casa, na casa do pai, arrependido, a Bíblia fala assim, Lucas 15, 22, o pai diz, ponde-lhe um anel no dedo, o anel de volta, recuperado. Arrependimento vai restaurar a nossa identidade. Você vai voltar para a casa do pai, vai saber suas raízes, as palavras proféticas que foram empenhadas sobre a sua vida, você vai ter essa autoridade de volta. O segundo ponto é o cordão dos relacionamentos, princípios de quebrantamento. Quando eu penso realmente nesse cordão, nesse lenço, tem um texto na Bíblia que se encaixa precisamente aqui, é Provérbios 6, de 20 a 24. Olha que texto poderoso. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem
da má mulher. Quem quer amar a mulher? O espírito de sensualidade. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é? E das lisonjas da língua estranha, a sedução. É interessante que essa expressão aí, pendura-os ao teu pescoço, denota exatamente a figura do lenço ou cordão, que pendurado ao pescoço sustentava o anel. E esse texto evidencia 3 princípios que constroem este cordão. A Bíblia fala o cordão de 3 dobras, 3 princípios que vão formar esse cordão que não se rompe facilmente. Estes princípios são profundamente vinculados entre si e extremamente relevantes no que tange a definir o sucesso dos nossos relacionamentos. Não existe como termos realmente sucesso nos nossos relacionamentos sem esses princípios. O primeiro deles, que está embutido aqui, é o princípio da submissão às autoridades. É o primeiro princípio de quebrantamento. Para você se submeter a alguém, você tem que ter a humildade de querer cooperar com a liderança de uma outra pessoa. Não existe submissão sem quebrantamento. E quando não há submissão ou obediência no íntimo, há o quê? Rebelião. E rebelião coopera com a vontade e o reino de Satanás. A rebelião perverte o real conceito da autoridade. Então esse texto mostra como a submissão é sinônimo espiritual de orientação, fala o que? Te guiará, da proteção te guardará, da revelação falará contigo, e esses elementos são fundamentais para não cairmos nas ciladas da feitiçaria sensual. Quando você é uma pessoa submissa, então você será guiado, guardado, e você vai também ser alertado. Por quê? Submissão gera tudo isso sobre a sua vida. É comum você orientar uma pessoa que está apaixonada por alguém errado. E é interessante que quando essa pessoa não se submete, aí depois lá na frente vem aquela tragédia. Aí a pessoa te procura e fala: pastor, mas por que eu não te ouvi? Né? Por que eu não te ouvi? Porque não foi submisso. Caiu numa cilada. Muitas distorções como o legalismo, o autoritarismo, a hipocrisia, o perfeccionismo, a possessividade, a manipulação, coisas que são totalmente nocivas a qualquer relacionamento, nascem no berço da insubmissão. É incrível. Resistir ao princípio da autoridade significa você o quê? Dar murra em ponta de faca, recalcitrar contra os aguilhões. Você só vai se ferir, se machucar. Submissão opera a funcionabilidade do reino de Deus, viabilizando a unidade, a santidade, a autoridade. O segundo princípio é o relacionamento com pais, que é o ponto central de Provérbios 6, 20 a 24. E esse é o ponto mais crítico da esfera humana de relacionamentos. Na verdade, irmãos, todos nós já estamos cansados de saber disso. O tipo de relacionamento que temos com os nossos pais vai refletir no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, amigos, irmãos, líderes e principalmente no nosso relacionamento com Deus, com o Pai Celestial. A maneira como você tratou a sua mãe, você vai tratar a sua esposa. A maneira como você tratou seu pai, você vai tratar o seu marido. Essa é a verdade. Então é essencial para a saúde dos nossos relacionamentos nos convertermos de todo o nosso coração aos nossos pais. Voltarmos para a casa do Pai, honrando os nossos pais incondicionalmente, obedecendo-os no Senhor. Nós temos 2 responsabilidades em relação aos nossos pais. Nós temos que honrá-los, isso é incondicional. Seu pai pode ser o carrasco que for, honre-o incondicionalmente. Agora, obedecer é no Senhor, é condicional.
Lógico, se o seu pai manda você mentir, roubar, você não vai fazer isso. Aí importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, muitas vezes esse é um conflito. Até que ponto nós podemos ser leais a uma pessoa sem estar sendo leal à verdade? Mas honrar é incondicional. Essa é uma das grandes chaves para o rompimento das piores maldições. Conciliação com pais. Então esse texto fala: filho meu, guarda o mandamento do seu pai, não deixe a lei da sua mãe. E o terceiro princípio é o amor à correção. Esse texto fala sobre correção. Irmãos, uma das coisas que eu mais tenho aprendido na minha vida é amar a correção. Que eu tenho mais me esforçado. Às vezes a gente ainda desliza nisso, porque não é fácil quando alguém chega e te corrige. A Bíblia fala que no momento da correção, isso produz realmente tristeza, conflito, mas quando nós nos sujeitamos a uma correção, irmãos, depois nós vamos experimentar aquele fruto pacífico. E na verdade esse é o maior e real motivo hoje de tantos ressentimentos e amarguras, pessoas que estão perdendo a paz, que estão perdendo a bênção, que estão se desencaminhando, perdendo o machado do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque não amam a correção, não querem ser corrigidos, se sentem ofendidos, rejeitados quando são corrigidos por alguém. Isso nos deserda também. A Bíblia fala que se nós rejeitamos a correção de Deus, nós então não somos filhos, mas somos bastardos, filhos ilegítimos. E aí nós começamos a andar por caminhos de morte, perdidos numa terra de fome, como nos é contado pelo exemplo do filho pródigo. Resistindo à correção, é que muitos de nós acabamos caindo nas grandes ciladas de Satanás, tendo a identidade saqueada pelo espírito de sensualidade. A Bíblia fala: aquele que ama a correção está no caminho da vida. Irmãos, talvez a coisa mais importante, o princípio mais relevante para realmente nos tornarmos pessoas maduras é amar a correção. Eu me lembro uma vez, eu estava aconselhando uma irmã muito preciosa, estava fazendo escola conosco. Cada hora ela tinha um problema com uma pessoa. Ela chegou a ter conflito com todas as pessoas da base. E ela entrava em colapso, né? Quero ir embora, quero não sei o quê. E eu estava sempre apagando o incêndio. Então, várias vezes eu tinha conversado com ela, discipulado. Na verdade, irmãos, eu já tinha esgotado o meu repertório de aconselhamento. E mais uma crise veio. Chegou num ponto, eu falei: Deus, eu não sei mais o que dizer. Aí o Espírito Santo falou claramente no meu coração: sabe por que isso está acontecendo com ela? É porque ela não ama a correção e ela está num caminho de morte. E eu cheguei, simplesmente aquilo que o Espírito Santo me falou, falei com ela, falei: minha irmã, você sabe qual que realmente é o seu problema? O seu problema é que você não ama a correção e você está num caminho de morte. Quando eu falei isso, ela desabou. Aquela palavra desmontou ela. Toda a estrutura caiu. Irmãos, isso causou uma mudança tão grande nela. Ela começou a ir nas pessoas, pedir perdão, aceitar o conselho. Quando chegou no final da escola, a turma inteira resolvemos dar para ela o troféu transformação. Sinceramente, ela saiu daquele lugar. Na verdade, ela tinha vindo para Curitiba meio que fugida do pai dela. E daqui ela foi fazer a escola. Ela voltou para a casa do pai, ficou 1 ano. Dali, ela se casou e hoje é missionária em Portugal. Estes 3 princípios, a submissão, a reconciliação com pais e o amor à correção, quando usados como um cordão de 3 dobras, irão nos guiar, guardar e inspirar. Seremos preservados, bem como nossos relacionamentos, casamentos, do poder da sensualidade, amar a mulher, e da sedução, as lisonjas da língua estranha. Agora veja bem, para você colocar um cordão no seu pescoço,
o que você tem que fazer? Você tem que curvar. Já ouviu alguém no pódio recebendo a medalha? Tem que abaixar. E essa é a figura do quebrantamento. Quando os profetas confrontam aquela geração dizendo: homens de dura cerviz. O que é a cerviz? O pescoço, não é isso? Homens de dura cerviz quer dizer o quê? Pessoas inquebrantáveis. Isaías 48:4, Deus num desabafo fala: o meu povo tem cerviz metálica. Veja bem, o anjo tinha que vir com maçarico para quebrantar o sujeito. Cerviz metálica, aquele joio de todo tamanho, né? Porque o joio não se dobra. Mas irmãos, a Bíblia está falando que nós temos que nos curvar, nos quebrantar diante destes princípios: submissão à autoridade, reconciliação com pais e amor à correção, para recuperar a nossa identidade fraternal, para restaurarmos a capacidade de construir relacionamentos e casamentos abençoados. Nós temos que nos quebrantar e colocar esse cordão de 3 dobras. Ou nos quebrantamos diante desses princípios, ou continuaremos quebrados. Qualquer recuperar a nossa identidade fraternal, que não seja o quebrantamento diante desses princípios, é um beco sem saída. E por fim, o cajado. Como reaver esse cajado? Princípios de restituição. O cajado que Judá perdeu através da sua prostituição também foi redimido, e na verdade, espiritualmente falando, transformou-se num cetro de liderança. Veja bem, o que o seu próprio pai profetizou sobre ele, Jacó, no final da sua vida, profetizou sobre Judá, dizendo: o cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés. Gênesis 49:10. Então aquele cajado que a prostituta levou foi redimido, não só redimido, foi glorificado, se transformou num cetro. O cetro é o cajado de um rei, é um cajado de autoridade. Agora, irmãos, isso não foi uma coisa simples, não. Isso foi uma longa viagem, um longo percurso, um processo redentivo profundo e doloroso. Judá precisou enfrentar todos os seus medos, todos os seus traumas, as suas feridas, se posicionando com humildade e justiça. Ele começou a fazer justiça, restituir. Um longo caminho de volta. Primeiramente, reconheceu a culpa dele, no caso Tamar. Quando foram queimar Tamar, ele publicamente se expôs e falou: não, ela é justa. Eu sou o culpado, eu que adulterei com ela. O que acontece? Depois ainda que as suas feridas e pecados estavam ali, aparentemente acobertadas pelo tempo, Deus começou a espremer toda a verdade. Um tempo difícil de recessão e fome tomou conta do cenário mundial. E com isso Judá tem que voltar para casa. E de casa, ele já não tendo mais o que comer, só havia um lugar que havia alimentos: no Egito. Olha só. Então Judá e seus irmãos são levados na presença de José, lá no Egito. E José reconhece os seus irmãos, mas eles não o reconhecem. E Deus começa a espremer aquela velha ferida. É interessante que nesse processo Judá se posicionou humildemente diante daquela dura correção de Deus. Sua alma foi sendo curada, sua identidade ministerial foi brotando. Numa prova semelhante, quando José fora vendido, veja bem que eles tinham ciúme do irmão mais novo, José. Era o queridinho do papai. O pai tinha um preferencialismo. E eles não suportaram aquilo e o venderam. No seu coração, na verdade, mataram José. Só que depois que José se foi, nasceu mais um filho, Benjamim. E Benjamim ocupou o lugar de José. Então o problema continuou. Só que agora com Benjamim. E quando José percebe que eram os seus irmãos, José faz uma prova. Vocês têm mais
um irmão lá, falou, temos mais um irmão que ficou com o nosso pai. Estou achando que vocês são espiões. Para mim saber que vocês estão falando a verdade, vocês vão ter que trazer esse irmão mais novo aqui. Eles não tinham outra saída. Veja bem, era das maiores autoridades do Egito, estavam colocando essa condição. Eles voltam, está em casa. E Judá então fala com o pai, olha pai, nós só vamos ter comida se levarmos Benjamim. Aí vem o trauma de Jacó, já perdi José, e agora? E se eu perder Benjamim? E o pai não quer soltar de jeito nenhum a Benjamim. E ali Judá, ele fala assim, olha pai, eu assumo a responsabilidade por Benjamim. Qualquer coisa que acontecer com Benjamim, eu empenho a minha vida e a vida dos meus filhos. Veja bem, que aquele que antes vendeu o irmão, agora está dando a vida pelo outro. Com essa palavra, Jacó libera Benjamim. Eles chegam diante de José, com o irmão. Só que tem mais uma prova. Na bagagem de Benjamim, José coloca o seu cálice de prata, e Benjamim é tido como ladrão, e vai ficar preso. E aí, mais uma vez, Judá intercede pelo irmão. Judá fala assim, olha, eu fico no lugar do meu irmão. Você solta ele, eu estou disposto a dar a vida pelo meu irmão. Irmãos, isso é uma das ilustrações proféticas mais tremendas da morte expiatória de Jesus. Judá, dando a vida por Benjamim. A palavra que ele falou diante de Jacó, ele a cumpriu no Egito. Eu fico no lugar dele, eu dou a minha vida. E é exatamente nesse momento que vem um grande quebrantamento, e José se revela aos seus irmãos. Tudo aquilo foi restituído. Uma grande reconciliação familiar. Tudo aquilo que estava em trevas foi resolvido. Deus pegou os filhos de Jacó, colocou um anzol no nariz e os levou até o Egito. Nem que fosse necessário uma fome mundial, mas houve uma restituição. Só a partir dessa reconciliação familiar é que Israel realmente se multiplicou tremendamente. Restituição. Que nós vemos como que as coisas precisam de ser restituídas. Quando nós falamos de ministério, irmãos, nós precisamos de tratar as coisas nessa profundidade da restituição. A restituição é um ato relevante no sentido de curar feridas, de purificar a nossa consciência da culpa e interromper maldições desde as suas raízes. E para isso nós temos que voltar nas pessoas certas, num ato de humilhação, dizer a verdade, tendo a disposição de reparar o que foi defraudado. Princípios de arrependimento, princípios de quebrantamento, princípios de restituição.